no livro de João, no capítulo 1, capítulo 1, no verso 35 em diante. Vamos colocar de pé, vamos fazer essa leitura. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ira a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi, e estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amado Pai, esta foi a tua palavra que nós lemos nesta noite, Senhor. E eu estou aqui como um vaso teu. Tu sabes, ó Deus, que de mim eu não tenho, Senhor Deus, condições de transmitir uma mensagem. Mas eu estou na dependência do teu Espírito, Pai, para que a tua igreja nessa noite receba a sua palavra, Senhor, porque é a tua palavra e não é a minha. Abençoe-nos nesta noite, Senhor, para que saiamos daqui, Senhor, convictos de que o chamado é do Senhor e não é de homem nenhum. E nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomai assento. Muito bem, irmãos. Hoje à noite eu quero passar esta palavra com um tema chamado decisões. Decisões. Ora, por que decisões? Porque a nossa vida, ela está pautada em cima de decisões. Hoje à noite, aqui estamos, eu estou de camisa branca, foi uma decisão minha vestir uma camisa branca. O irmão está ali com uma camisa azul, uma camiseta azul, foi decisão vestir uma camiseta azul, assim como o irmão ali, uma camiseta verde, né? São decisões que nós temos que tomar diariamente. Você vai tomar uma decisão se está na hora do café,
Uma decisão se o almoço sai ao meio-dia ou às 12h30, vou almoçar. Decisões comuns no nosso dia a dia. Mas, irmãos, sabem que há decisões que nós tomamos que elas podem mudar o curso da nossa vida. Essas decisões que eu falei, de uma camiseta, de um almoço, de um café, são decisões normais do nosso dia a dia. Agora, decisões que nós tomamos, que elas podem terem até consequências eternas. Eu vou dar um exemplo. Ananias e Safira tomaram uma decisão totalmente errada, né? Queriam enganar, queriam se parecer com os demais que estavam cooperando, estavam auxiliando, mas não era verdade, e eles pagaram com a vida por causa disso, por causa de uma decisão. Por isso, irmãos, as nossas decisões, elas não podem ser no oba-oba, né? As nossas decisões, elas têm que ser buscadas com muita delicadeza. Não essas decisões de uma camiseta, não essa decisão de uma calça ou de um calçado. Mas as nossas decisões que esporadicamente surgem. Sabe, irmãos, eu estou me lembrando, domingo passado, nós tivemos 2 cultos normais, que nem hoje. Hoje amanhã nós tivemos um culto maravilhoso, uma palavra de Deus que toca no coração. Inclusive a gente comentou lá em casa, já são 3 cultos sequentes, não que os demais não tivessem sido bons, mas domingo passado de manhã, domingo à noite, quem esteve aqui, eu creio que viram uma diferença na mensagem. Diferença que eu digo, porque a mensagem da noite, praticamente ela atingiu a mensagem da manhã. Que à noite, de manhã, o pastor João, ele falou que Jesus, ele está às portas, ele falou sobre perdão e sobre vida familiar. Vida familiar. O pastor Jaime, à noite, ele também falou, irmãos, sobre relacionamento no lar. E sabe, irmãos, que é aonde mais o diabo procura atacar. Sabem por quê? Porque o casamento é uma instituição divina, não é de homem não, é de Deus. Por isso ele quer simplesmente derrubar com o casamento. Aí vem um problema, vem um outro, vem aquele outro, e o chamado perdão. Gente, como cristãos, a gente muitas vezes esquece. Muitas vezes, irmãos, nós queremos o perdão, mas estamos endurecidos para dar o perdão. Mas não te esqueça que nós temos que perdoar. O perdão, irmãos, ele faz parte na vida cristã. Está escrito ali no livro de Marcos, no capítulo 11, Marcos 11, esta passagem. O pastor, vez passada, ele leu uma passagem, não lembro onde foi, mas eu me lembrei agora de Marcos 11, que fala, escutem bem, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, credo que recebereis e tê-lo-eis. Até aqui é uma bênção, né, irmãos? Porém, conclui, e quando estiveres orando, perdoai, se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, o que é um perdão? Perdão é uma decisão. É uma decisão. Eu decido perdoar, ou não decido perdoar. Há um ditado lá fora que diz,
ou ser feliz e ter a razão, escolha o melhor. Qual é o melhor? Eu acho que é ser feliz, né? Porque ter a razão, muitas vezes, irmãos, ela nos causa tristeza, ela nos causa angústia. Agora, quando você perdoa, irmãos, é uma carga que você joga fora, é uma carga jogada fora. E principalmente, como dentro, não é o assunto que vamos falar, mas dentro disso, irmãos, dentro de um lar, tem que existir o perdão. Quem não erra? Quem nunca errou? O próprio Jesus, aliás, foi ele que disse: quem nunca pecou, jogue a primeira pedra. Por isso, irmãos, imaginem só, se Jesus lá dos céus tivesse olhado para nós, a nossa condição, a nossa vida espiritual, aquilo que nós éramos, e ainda hoje muitas vezes somos, será que teríamos tido o perdão de Jesus? Será que ele teria dito: não, pai, ele está perdoado, eu verti meu sangue para a salvação dele, para o perdão dos pecados dele? Será que ele... Irmãos, mas Jesus, ele foi tão bondoso, tão maravilhoso, irmãos, que ele não olhou para as nossas faltas, e ele perdoou. Eu creio que muitos irmãos aqui têm tido experiências do perdão. Não fique com mágoa no coração, jogue fora, te reconcilie com a pessoa a qual você não está de bem. Irmãos, e como eu disse, como já foi falado domingo nos 2 cultos, o diabo está atacando as famílias. Irmãos, e nós temos que sair na frente. Temos que sair na frente. Se há alguma falta, peça perdão. Vai, te reconcilie, te humilhe. Uma experiência muito breve. Um irmão jogou nosso nome, meu nome, nossa família na lama, mas jogou mesmo, e olha, ele pisou por cima, eu não conseguia mais olhar para ele. Mas um dia num culto, ele estava num canto e eu estava no outro. Aliás, naquele lugar a gente ia no púlpito, né, irmão? Aí eu olhava, lá estava ele, eu saía por aqui, ele estava lá e eu saía por aqui. Sabe, irmãos, um dia entrei para dentro de mim, eu digo: até quando vai acontecer isso? E naquela noite tomei uma decisão. Irmãos, as decisões na vida da gente é tudo. Se nós não tomarmos decisões, nós não vamos ser felizes. Olha, irmãos, e as palavras de Jesus vão ser sem valor para nós, quando ele disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Irmãos, a paz de Jesus, irmãos, ela tira a mágoa, ela tira rancor, ela tira vingança, ela tira ódio, ela tira para fora tudo, joga fora. Viu, irmão? O Espírito Santo que está em ti faz isso. Oh, glória! Ou você não crê, ou você não chegou até ali. Temos que chegar, temos que crer, irmãos. Temos que crer como esses homens aqui que nós lemos aqui na palavra. No dia sequente ao batismo de Jesus, estava João Batista, lá no mesmo lugar, eu creio, lá no Rio Jordão, por ali. De repente vem passando Jesus, aí João, ele disse para os 2 discípulos que estavam com ele: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eu creio que ali nessa hora os 2 discípulos se entreolharam. Vamos, o outro deve ter dito. Seguimos, acompanhamos o mestre, vamos ver o que acontece. Aí, irmãos, Jesus, ele viu que ele estava sendo seguido. Aí ele parou, conforme nós lemos ali, em João capítulo 1, né? Aí Jesus parou e perguntou para ele: o que buscais? Aí os 2 discípulos disseram: mestre, aonde moras? Rabi, quer dizer mestre, aonde moras?
Em outra versão diz: aonde assistes? Aí, irmãos, a resposta de Jesus: vinde e vede. Venha e veja. Irmãos, naquela hora foi uma decisão que deve ter marcado a vida desses dois homens. Sabem por quê? Porque eles foram, acompanharam Jesus, mas este encontro foi tão bom, mas foi tão bom, que eles permaneceram lá o resto do dia. Vocês leram, vocês observaram ali, e ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Viu, irmãos? Eles não ficaram lá 10 minutos, não ficaram lá 1 hora, e achando que era demais. Eles ficaram o dia lá com Jesus. Sabem por quê, irmãos? Porque o encontro com Jesus, ele tira dúvidas. O encontro com Jesus, ele esclarece. O encontro com Jesus, irmãos, ele dá paz, ele dá segurança, ele anima. O encontro com Jesus, irmãos, ele te consola, ele te alegra, ele te fortalece. Você já teve esse encontro com Jesus? É isso, irmãos. Ficaram o dia todo lá. Eles saíram de lá cheios de Jesus. No dia seguinte, um desses dois ali que estavam lá com Jesus era André, irmão de Pedro. Quando André encontrou Pedro, não deu noutra. O Pedro, conhecido como aquele homem de mares, um homem rude, irmão, um homem, muitos até dizem que ele era meio, assim, em palavras não muito delicadas. Mas Pedro recebeu o convite de André, recebeu uma decisão dele, recebeu o convite e foi conhecer Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, olhem aqui o que Jesus ele falou para ele, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, te chamarás agora Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Não falou mais nada. Gente, mas foi um encontro breve, rápido, mas esse encontro com Jesus, irmão, penetrou o coração de Pedro. Entende? Uma coisa, irmãos, é nós conhecer Jesus na palavra, e outra coisa é nós conhecer Jesus no coração. Bem diferente. Ouvir de Jesus é uma coisa, agora andar com Jesus, viver Jesus, permanecer em Jesus é outra coisa. E Pedro ali estava agora. Irmãos, olha, eu disse que decisões mudam o rumo de uma pessoa. Viu o que aconteceu com Pedro? Pedro era aquele homem: bom, hoje a lua está boa para pesca. Pessoal, ele tinha uma empresa de pesca, ele tinha barcos, uma empresa, e eles iam pescar. Certamente ele já tinha seus compradores de peixe e tudo mais, Eles observavam a lua, porque eu não sei na época se de repente, porque eles colocavam redes, mas hoje o Volney sabe. Cadê o Volney? O Volney sabe qual é o dia bom para pesca, Volney? Ali, mas Pedro, irmãos, ele como homem pescador, teve a sua vida mudada a partir daquele encontro. Se ele, porventura, tivesse deixado passar essa oportunidade, irmãos, ele não teria tido a oportunidade de ver coisas que para ele nem em pensamentos. E se alguém dissesse que um dia, Pedro, isso poderia acontecer contigo, ele iria dizer: não, isso é utopia, isso não, jamais, mas nem, rapaz, o que é isso? Sabem por quê, irmãos? Mais adiante, por Pedro ter recebido este convite, ele teve oportunidade de um momento que ele estava lá em Jope, ser buscado
porque uma senhora, uma irmã da igreja tinha falecido. Mas então ele ia lá fazer o enterro. Não, não ia fazer o enterro. Essa irmã era tão querida, tão amada na igreja, que eles não conceberam a morte dela. E quando buscaram a Pedro, a Tabita, ela morreu, ela passou para o Senhor, ela era chamada de Dorcas lá. Ora sobre ela, Pedro, ela é muito amada aqui por nós, nós amamos muito ela, mas ela morreu, Pedro. Aí Pedro mandou que todo mundo se retirasse, todo mundo se retirasse, e orou sobre o corpo de Tabita. Tabita, levanta-te, Tabita. E Tabita, irmãos, Dorcas, ela se assentou, ela ficou sentada. Aí ela conversou um pouquinho com Pedro, aí Pedro chamou o pessoal, e aqui está Dorcas, agora felicidade para vocês, tá? Isso aconteceu com Pedro, irmãos, por causa de quê? Por causa de uma decisão lá atrás. Aceitou, aceitou não, porque não somos nós que aceitamos, é Ele quem nos aceita. Se ele não tivesse tomado essa decisão, irmãos, num outro momento, tinha um homem chamado Enéas, há 8 anos, ele estava sobre um leito, com uma paralisia que ele não podia andar, mas eram 8 anos, com paralisia, e Pedro chegou lá, e foi orar por ele. Enéas, levanta-te, toma teu leito, vamos, te levante, Enéas, em nome de Jesus. E depois dos 8 anos, ali paralítico, Enéas levantou, e vamos caminhar, curado. Tudo por quê, irmãos? Tudo por causa de uma decisão lá atrás. Por isso eu disse que decisões mudam o curso da nossa vida. Eu digo isso por experiência própria. Jesus mudou o curso da minha vida. Mudou, irmão. Assim como mudou o teu. E pode mudar o teu nessa noite. Irmãos, já pensaram, irmãos? Pedro, como pescador, ter passado pela mente dele alguma vez, bolhar a perna do barco e caminhar no mar? Nunca, jamais. Mas por essa decisão de acompanhar a Jesus, irmão, escuta, irmão, era noite, e de repente um vulto lá no mar vinha andando. É um fantasma, todos disseram, né? Mas aí Jesus, ele disse, não sou eu, não tem mais. Aí Pedro olhou e disse, mas então se é tu, Senhor, deixa que eu vá ter contigo. Venha, Pedro. Venha, Pedro. E Pedro, irmão, ele não titubeou um pouquinho sequer, ele não duvidou, irmão. Ele foi, pulou no mar e começou a andar naquelas águas. Decisões, irmão, decisões fazem misérias na nossa vida, fazem coisas grandes na nossa vida, mas nós temos que crer, irmãos, crer. Pedro jamais iria imaginar, irmãos, que quando ele passasse, eles colocavam os enfermos no lado dele e eles sairiam curados, por causa de uma decisão. Ele decidiu, ele não pensou o que o meu vizinho vai pensar, o que os meus sócios vão dizer, o que os meus parentes vão pensar de mim. Não, irmão, ele recebeu aquele dia, aquela mensagem de Jesus: tu serás chamados a partir de agora Cefas. E eu não vejo mais nada registrado que Jesus tenha dito: agora tu me segue, Pedro. Assim como ele disse para o irmão dele, o André:
vinde e vede. Dia seguinte, irmãos, depois dessa passagem de Pedro, vejam só, Jesus resolveu ir mais para Galiléia, e lá encontrou Filipe. Filipe, sim, olhou para Filipe: Filipe, segue-me. Não disse mais nada. Filipe, mais uma vez, irmãos, não duvidou no chamado. Mas será que ele não tinha uma religião? Como é que ele vai seguir um homem agora que ele... Puxa vida. Não, mas é isso, irmãos. Isso que é importante. Quando o nosso espírito casa com o Espírito de Deus, não resta dúvida. Você vai seguir, sim. Você não vai duvidar. A dúvida, ela procede de um lugar muito ruim. Deixa a dúvida fora, creia somente. Era o que acontecia aqui com eles. Eles criam no chamado. Eles criam. Depois Filipe encontrou Natanael, a mesma forma. Natanael, encontramos aquele de quem Moisés, ele escreveu na lei, e de quem os profetas faziam menção dele. Encontramos, é o Messias, é Jesus de Nazaré. Será que de lá pode surgir alguma coisa boa? Venha e veja. Muitas vezes, irmãos, nós até não perdoem nada. Muitas vezes, irmão, nós viemos num culto, de lá 3 domingos nós aparecemos de novo, né? Aí a gente vai deixando, vai esfriando na fé. Não, mas eu sou evangélico, eu sou crente. Igreja querida, amada, quem disse que vir à igreja eu sou salvo? Faz parte. A Bíblia, ela me diz: não deixeis da congregação, como é costume de muitos. Ali em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 11, deve ser capítulo 11. Não deixeis da congregação. O Salmo lhe diz: quão bom e quão suave os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Irmão, se o óleo desce pela barba, é porque ele passou pela cabeça, pela tua mente. Ele já mudou o teu modo de pensar, a tua vida. Por isso você vai ter prazer da comunhão. Você não vê a hora que chega o domingo de manhã, você não vê a hora que chega o domingo à noite. Você quer alimentar a tua alma, não a tua carne. Nós vemos, irmãos, houve uma ocasião, teve um cego, chamado cego de Jericó. Esse cego, ele se colocava na beira do caminho, a esmolar, a pedir esmola. Ele não tinha condições para trabalhar, então ele tinha, de uma maneira ou outra, que buscar o seu sustento. E um dia, irmãos, estava ele lá sentado, na beira da estrada, e ele ouviu qualquer burburinho lá, um barulho diferente, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque quando disseram para ele, quando ele perguntou: mas que barulho é esse que eu ouço? É Jesus que está passando. O quê? É Jesus? Sim, é Jesus. Fica quieto, cala ali, fica quieto o homem, né? Fica quieto ali. Aí, só que ele, irmãos, quando ele soube que era Jesus, ele não calou, não. Ele não calou. A decisão dele foi fatal. Quando ele soube, ele começou: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Cala, homem, cala a boca. Jesus, tenha misericórdia de mim. E cada vez mais alto: Jesus, tenha misericórdia de mim. E os outros: fica quieto, rapaz. Igreja, escuta bem. Tem muitos que dizem: cuidado, não vai lá, não faça isso. Mas Jesus ouviu o clamor daquele homem e perguntou: quem é que está gritando? A tua alma grita nesta noite por Jesus?
Não dê atenção pelos que dizem, não vá, não faça. Faça sim, se é por Deus, faça. Porque Jesus, quando ele ouviu esse clamor, ele disse, tragam-no aqui. Aí sim, aí os que mandavam ele calar a boca, rapaz, olha aqui, ó, Jesus está te chamando, vem cá. O que tu queres que te faça? Bartimeu, Senhor, que o veja, Senhor. Aí na mesma hora o Senhor abençoou ele, pôs as mãos sobre ele, abençoou, e a sua visão lhes foi restituída. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que clamar, temos que pedir, temos que não dar atenção às vozes externas. Eu, quando me converti, eu tive um problema seríssimo na minha família não, com os meus familiares, viu, irmão? Muito sério, com um irmão que até ele já faleceu. Mas não importa, o que eu sempre dizia, a salvação ela é individual. A salvação, ninguém vai responder por mim lá diante de Deus. Ninguém, meu pai, minha mãe, meus irmãos, por mais que amasse a eles, mas jamais eles poderiam chegar lá e resolver o meu problema. Aqui na terra, teu pai e tua mãe podem resolver o teu problema, mas lá no céu, não. A salvação é individual. Por isso, irmãos, nós temos que tomarmos a nossa decisão. Decisão foi daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, ela tinha bens, ela tinha quem, não sei, mas devia ser terrenos, casas, devia ter todos os bens, a Bíblia diz que ela tinha, ela gastou, para ver se ela se curava de uma hemorragia que ela tinha há 12 anos, né? Sabe, irmãos, ela não foi curada com todos os seus gastos, com todos os médicos que ela procurou, e não sei por fora se ela não procurou alguma outra coisa a mais, a Bíblia não fala, né? Mas no final, ela tomou uma decisão acertada. Ela ouviu que Jesus ia passar, ela fez uma coisa que não podia fazer, porque pela lei, ela não podia estar lá, mas ela foi por cima da lei. Diz ela que se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E ela foi no meio de uma grande multidão, ela foi de uma maneira ou de outra, até que ela chegou pertinho de Jesus e tocou no vestido de Jesus, nas vestimentas de Jesus. E quando ela tocou, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Igreja, imaginem, uma multidão que Jesus não podia nem caminhar quase, empurrava ele de um lado, de outro, para cá e para lá, né? Muitos ali, os discípulos ali, protegiam ele de tanta gente que tinha, né? Mas Jesus, ele sentiu, e ele disse: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque virtude saiu de mim. Decisão, irmãos. Se ela não tivesse tomado essa decisão, esta mulher permanecia com o fluxo de sangue dela, quem sabe até a morte. Igreja amada, eu não sei da vida de ninguém, mas você, entre para dentro de você mesmo, faça uma autoanálise. Você precisa tomar alguma decisão? Há alguma decisão a ser tomada? A resposta é você mesmo que dá. Escuta, há muitas pessoas que sofrem enfermidades, doenças. Há muitas famílias se degladiando
Eu sei de muitas famílias, irmão. Eu sei de casal. Eu fui padrinho de um casal muito amado. Ela errou, ela falhou, pediu perdão, acabou. Não existe o perdão. E acabou o casamento deles. Acabou o casamento. Igreja, como falei antes, se Deus olhasse, se Jesus olhasse os nossos pecados, nós não receberíamos o perdão dele. Porque o homem já por natureza, ele é pecador. Mas Jesus, ele nos perdoou. Ele nos limpou, ele nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus nos lavou. Eu conheci um outro casal, irmão. Ele era lá de Encantado, amava muito aquele casal. Só que a questão ali é que era um casal de idosos. Pois o diabo entrou naquela família e dividiu aquele casal. Não deixe que isso aconteça, irmão e irmã. Não deixe que isso aconteça. Tome uma decisão. Vai aos pés do Senhor. Ore, jejue, busque. Nós vamos ter uma solução. Nós vamos ter uma solução. A questão é, nós termos Jesus ou não termos Jesus. Eu gostaria que alguém, uma voz boa, aqui no meio, lesse aqui, João capítulo 15, verso 16, por favor. Alguém que tem uma voz boa, aqui ou aqui, mas ali no meio. No livro de João, no capítulo 15, verso 16. Alguém pode ler? Amém, amém. Viram, irmãos, esta passagem, o que Jesus está falando? Ele te escolheu. Bata no teu peito assim devagarinho, sem ninguém ver. Ele me escolheu. Você é um escolhido de Jesus. Agora, irmão e irmã, escuta bem. A decisão é sua em aceitá-lo ou não. Qual é a tua decisão a esse chamado? Não fostes vós, não foi você que escolheu a Jesus, mas Ele te escolheu. Agora a decisão é tua em querê-lo ou não querê-lo. A tua vida pode mudar como a vida de Pedro mudou. Coisas grandes podem acontecer lá adiante, assim como aconteceu na vida de Pedro. Salmo 100, verso 3 nos diz, que foi Deus que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Qual é o alimento que está te alimentando? Foi Deus que nos fez povo seu. Não fui eu que entrei sorrateiramente no meio do povo e aqui estou eu. Não, foi Deus que me fez povo seu. E Ele me fez ovelha do seu pasto. Agora pergunta, qual é o alimento que está te alimentando? É esse pasto que o Senhor está falando? Ou estou alimentando com as coisas lá de fora? Jesus te chamou. Ele te quer. Ele morreu por ti. Morreu por nós. A decisão é nossa, aceitarmos ou não aceitarmos. Foi um momento de Jesus, ele estava com um povo seguindo ele. Aí quando Jesus terminou o discurso dele, daí este povo começou, duro é esse discurso. Quem poderá suportá-lo? E começaram um por um se retirarem.
se retiraram, foram embora. A decisão foi deles. Agora, os discípulos de Jesus, quando chegou todos saíram, menos eles, né? Aí então Jesus perguntou: vocês não querem saírem também? Mas Pedro teve uma resposta rápida: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Para quem iremos nós? Então é isso, gente amada. Nesta noite é uma decisão. O Senhor nos chamou, o Senhor nos fez povo seu. Aos nossos queridos visitantes nessa noite, que nos prestigiam com a sua presença aqui, com a sua visita, eu quero dizer que não somente essa noite, mas todos os cultos vocês serão bem recebidos, bem aceitos, serão nossos convidados especiais aqui em nosso meio. Deus abençoe a vocês. Mas nesta noite há um convite especial da parte do Senhor. Ele quer te fazer povo seu e ovelha do seu pasto. É decisão, querer ou não querer. Aqui no Salmo 65, verso 4 diz que é bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. É bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Gente, olha que privilégio sermos escolhidos por Deus, irmã. Pensa, Ele nos tirou lá do mundo, no mundo espiritual, nos colocou, irmãos, numa posição, meu Deus do céu, gente, rapidinho aqui, ó, rapidinho, Ele nos fez povo seu, irmãos. Quando a gente procura, a gente não acha. Mas é isso ali, irmãos. Ele nos fez de uma maneira, irmãos, nos colocou de uma maneira tão alta, de uma posição tão especial, que o mundo, quando você passa, ele fica te observando. Foi Paulo que disse que nós somos uma carta aberta para o mundo. Uma carta aberta. O que é uma carta? Uma carta, irmãos, é algo que está escrito, está tudo escrito nela, está escrito, e essa escritura é a minha vida que está ali, ó, e todos estão olhando, ó, a vida do Bertucci, olha ali, ó, a vida, opa, aqui, ó, aqui tem um borrão aqui embaixo. Vida cristã é isso, irmãos. Não dê oportunidade para o diabo apontar seu dedo. E mais, igreja amada, Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Ali em Atos, quando Jesus ia subindo aos céus, 2 anjos se puseram ali e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que agora é assunto ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, diz-nos quando serão esses tempos. Olha, não é dado nem a mim, nem aos anjos do céu, porque Jesus ainda estava aqui, mas unicamente o Pai. Mas observem essas coisas. Haverá, naqueles tempos, precederá a minha vinda, haverão guerras, rumores de guerras, pestes, fomes. Igreja, nós estamos vivendo num mundo que é só tu ligar a televisão que tu só vê isso. Entende, irmãos? É a volta de Jesus, é a vinda de Jesus. Não te admire, irmãos, por ver tanta seca, secando pastagens, secando comidas, matando gado. Não te admire por ver tantas enchentes, levando tudo. Não te admire, irmão, porque há uma parte da palavra de Deus que fala sobre o gemer da natureza. Estamos chegando perto, sim, igreja. Jesus virá buscar a sua igreja. Irmãos, vamos estar preparados.
Aqui João 5,24 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Igreja, não é uma segurança tu saber que qualquer hora, porque nós não temos um contrato assinado de vida. Eu não assinei contrato nenhum, você também não, que eu vou durar até 2050. Não. O meu contrato pode estar expirando lá. Eu posso hoje à noite nem chegar em casa, assim como você também. Mas irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se eu passar, irmãos, nesta noite, glória a Deus, glória a Deus, irmão, porque, claro, vai ser a ausência, se alguém passar nesta noite, vai ser a ausência que vai ser sentida, mas lá dentro, ele foi salvo. Graças a Deus ele foi salvo. É isso que a gente vai dizer. Porque sabe-se que você aceitou Jesus, que você tem Jesus. João capítulo 1, no verso 9 e 10, está escrito: puxa vida, hoje à noite está... Aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É João 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqui nesta noite receberam Jesus como seu Salvador pessoal? Todos. Sabe, irmãos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali em Marcos, no último capítulo, ali no finzinho, está escrito, quando Jesus foi assunto aos céus: ide pregai este evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo. É esta mensagem, irmãos, é abrir o coração para aquele que te chama. Ele quer fazer morada no teu coração. Apocalipse está escrito, irmão: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você quer ter paz? Deixa Jesus entrar, deixa ele fazer morada, deixa ele dirigir a tua vida, guiar a tua vida. Tu vais ver como é gostoso, como é uma vida de esperança, porque hoje o mundo não tem mais esperança. A esperança do mundo hoje é ganhar na loteria, é gritar lá para o Grêmio Internacional, a esperança que esse ganha, que aquele ganha, que ele vai ganhar na Mega Sena. Mas irmão de Deus, tu não encontra um bolinho de gente sequer falando da volta de Jesus. A volta de Jesus. Nós temos que estarmos preparados para esse momento glorioso. Eu pediria para o Ministério de Adoração, por gentileza, subirem. Então, irmãos, é uma decisão individual. Ninguém pode responder por ninguém. Irmão, marido não vai responder pela esposa, a esposa não vai responder pelo marido, pai não responde pela mãe, mãe não responde pelo pai. Cada um vai responder por si mesmo. É uma decisão, irmãos, é uma decisão. E como nós falamos, irmão, no início, que a tua decisão verdadeiramente, ela pode mudar o curso da tua vida. Se hoje te falta paz,
Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele quer te dar paz. Ele quer que tu tenha vida, que tu tenha paz, que tu tenha esperança, que tu viva uma vida de esperança. João 7,38 está escrito, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre correrão rios de água viva. Olha, irmão, quem crê em mim, como diz a Escritura, crer em Jesus, irmão, não é crer conforme muitos falam, é crer conforme diz a Escritura. Muitos creem diferente. Muitos creem que Jesus é menino ainda, muitos creem que Jesus ainda ele morre, muitos creem de tantas formas que a Bíblia não está escrito. Jesus, Ele vive e vive eternamente. Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos reis, e um dia Ele voltará. Viu, irmão? Então, aqui ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe, irmão, muitas vezes o que acontece, o irmão, você vai na igreja, vou, ore por mim, porque hoje eu não posso, hoje vou, tenho um outro compromisso. Aí o irmão vem à igreja, né, e vem na fonte da água viva. Aí ele bebe da água, ele se delicia da água, enquanto lá ele está esperando matar a sua sede também. Mas quem mata a sede é quem vai à fonte, quem mergulha na água. Não é quem senta na borda e fica olhando a água. Esse não mata a sede, irmão, mas é aquele que mergulha, é aquele que entra. Não é aquele que anda com um copo na mão dizendo que ele tem a água está nas minhas mãos. Mentira, a água tem que estar no teu ventre, ela tem que entrar, para que tu veja e sinta a diferença na tua vida. Já bebeste dessa água? Queres beber dessa água? Está na tua decisão.